Você já parou para pensar no que está silenciosamente destruindo sua vida? Não são as grandes tragédias ou os eventos que todos conseguem enxergar. São os hábitos invisíveis, as crenças tóxicas e os comportamentos autodestrutivos que você talvez nem perceba. Tudo isso está trabalhando contra você como uma rebelião silenciosa, enquanto você tenta manter o controle. Chegou o momento de você se libertar, parar de viver para provar algo a alguém ou para atender às expectativas dos outros. Porque, se você continuar ignorando o caos físico e mental que carrega, ele vai consumir tudo o que importa: sua paz, sua energia e até sua própria identidade. Elimine agora as desculpas. Pare de justificar os pequenos sabotadores que você alimenta todos os dias. Sua vida é curta demais para carregar o peso que não é seu. Você merece mais, mas isso exige coragem para deixar para trás tudo o que não te serve mais. Controle, foco e clareza. São essas as chaves que abrem as portas para uma vida onde você vive pelo que acredita, não pelo que os outros esperam. É hora de assumir o poder que sempre foi seu e transformar cada passo em direção ao que realmente importa. Sem palavras, sem desculpas, apenas ação. Se você está pronto para abandonar tudo o que te prende, continue aqui, porque agora começa a sua jornada para uma vida onde você será imparável. Antes de começarmos, preste atenção nesta história que te ajudará a entender melhor este vídeo. Em uma vila isolada entre montanhas e vales, vivia um homem chamado Moisés, conhecido por sua habilidade em atravessar os terrenos mais difíceis. Ele era um comerciante que levava mercadorias de uma vila a outra, sempre enfrentando longas jornadas e caminhos traiçoeiros. Com o passar dos anos, Moisés acumulou uma grande quantidade de coisas em sua carroça: caixas antigas, ferramentas quebradas e objetos que ele acreditava um dia precisar. No entanto, esse excesso de peso sempre tornava suas viagens mais difíceis, mesmo que ele raramente admitisse isso. Certo dia, Moisés se preparava para atravessar um perigoso desfiladeiro, mas algo inesperado aconteceu. Uma forte tempestade começou a se formar. Ventos cortantes e uma chuva torrencial tornaram o caminho estreito ainda mais perigoso. Conforme ele avançava, o peso extra da carroça dificultava cada movimento, ameaçando derrubá-lo no precipício. A cada curva, Moisés sentia o controle escapar. Em um momento de desespero, ele percebeu que não conseguiria continuar a menos que tomasse uma decisão difícil. Então, com relutância, começou a descarregar sua carroça. Primeiro, jogou fora as ferramentas quebradas, depois as caixas que carregava por hábito e, por fim, até alguns objetos pessoais que guardava por apego. Com cada item descartado, a carroça ficava mais leve e ele sentia a pressão diminuir. Agora, com mais controle, Moisés conseguiu atravessar o desfiladeiro e alcançar o outro lado. Quando a tempestade finalmente passou, ele estava exausto, mas seguro. Ao chegar à vila, foi recebido por outros comerciantes que perguntaram como ele havia sobrevivido àquele percurso traiçoeiro. Moisés, com um olhar sereno, respondeu: às vezes, carregamos muito peso em nossas vidas, memórias, objetos ou até pessoas que não nos servem mais. Só quando decidimos deixar isso para trás, silenciosamente e sem arrependimentos, conseguimos avançar com leveza e descobrir o caminho que realmente importa. A moral dessa história é clara. Muitas vezes, somos nós mesmos que criamos os fardos que nos impedem de progredir. Livrar-se do desnecessário pode ser difícil, mas é essencial para atravessar as tempestades da vida. Vou te contar agora 9 comportamentos que podem estar te atrapalhando. O medo da opinião alheia. Quantas escolhas em sua vida foram feitas apenas pelo receio do que os outros poderiam pensar? Esse medo, que se infiltra sorrateiramente sob sua pele, impede que você seja autêntico. É como se você estivesse constantemente em um palco, sob o olhar crítico de uma plateia, que na verdade nem está realmente prestando atenção. Sabe por quê? Na maioria das vezes, as pessoas estão tão ocupadas enfrentando suas próprias inseguranças que sequer têm tempo para julgar você.
Mesmo assim, você se paralisa. O medo do julgamento alheio é um parasita silencioso que se alimenta de seus sonhos. Ele sussurra em seu ouvido quando você ousa pensar em algo diferente ou ousado. O que eles vão achar? De repente, você muda o curso da sua vida, ajustando-se ao que acredita ser a expectativa dos outros. Que ironia! Passamos tanto tempo presos à opinião alheia que esquecemos de viver a vida que realmente queremos. Esse medo nos faz agradar pessoas que, muitas vezes, nem fazem parte do nosso círculo próximo. É como se nossa bússola interna estivesse desregulada. Em vez de seguirmos nosso verdadeiro norte, seguimos o sul ditado pela sociedade. Você veste máscaras para atender às expectativas, no trabalho, com amigos, até nas redes sociais. Mas, e o seu verdadeiro eu? Aquele que está escondido sob camadas de sorrisos falsos e opiniões emprestadas? O medo do julgamento é astuto. Ele se disfarça de prudência. Agora não é o momento. Não sou bom o suficiente. São desculpas que parecem sabedoria, mas escondem o mesmo monstro. Enquanto isso, seus sonhos ficam guardados, esperando por um momento ideal que nunca chega. Para superar esse medo, precisamos praticar o estoicismo. Os estoicos nos ensinam que não podemos controlar o que os outros pensam, mas podemos controlar como reagimos a isso. Parece simples, mas exige coragem e introspecção constante. Trata-se de viver para si mesmo, de tomar decisões que te façam feliz, não para atender às expectativas alheias. A vida é curta demais para ser vivida à sombra da opinião dos outros. Comece eliminando de forma discreta tudo aquilo que não agrega valor à sua vida, as coisas que só existem para agradar os outros. Abandone os fardos desnecessários, como manter uma imagem que não te representa ou seguir uma carreira que não te preenche. Dê um passo de cada vez. Diga não para algo que não quer, ou faça algo que sempre sonhou, mas evitou pelo medo do julgamento. Não vou mentir. Haverá dias em que o peso da opinião alheia parecerá insuportável. Mas nesses momentos, lembre-se, toda vez que você escolhe viver conforme os padrões dos outros, perde um pedaço de quem realmente é. É uma morte silenciosa e gradual, que pode ser evitada com a coragem de ser fiel a si mesmo. Elimine o que não é seu, confie nos seus próprios critérios e valorize mais sua opinião do que a dos outros. Afinal, no final das contas, a única pessoa a quem você deve satisfações é você mesmo. Como Carl Jung sabiamente afirmou, a liberdade começa no momento em que você para de se preocupar com o que os outros pensam de você. 2. Relacionamentos tóxicos. Existe uma frase que adoro: não há pior cego do que aquele que não quer enxergar. Tenho certeza de que você já ouviu isso antes. O interessante é que muitas vezes aplicamos essa cegueira seletiva aos nossos próprios relacionamentos. Acostumamo-nos a conviver com pessoas que, de alguma forma, nos subtraem mais do que nos acrescentam. Estou falando daquelas relações tóxicas que, de forma silenciosa, drenam sua energia aos poucos. E o mais surpreendente, às vezes você se apega a elas como se fossem indispensáveis. E isso não se limita apenas a casais. Relacionamentos tóxicos podem estar em qualquer lugar, na família, entre amigos ou até no trabalho. O curioso é que ninguém nos obriga a manter esses laços, mas mesmo assim continuamos a tolerá-los, como se abrir mão fosse uma espécie de afronta. Por que fazemos isso? Talvez porque fomos ensinados que romper vínculos demonstra fraqueza ou insensibilidade. É como se cortar alguém da sua vida fosse um ato cruel, quando, na verdade, pode ser a maior demonstração de amor próprio. Vamos trazer um pouco de filosofia estoica para essa reflexão. Os estoicos defendem que não devemos nos preocupar com o que está fora do nosso controle. E isso inclui as ações das pessoas ao nosso redor. Não podemos controlar como os outros se comportam, mas podemos escolher se queremos mantê-los em nossas vidas ou não. Essa decisão, no entanto, não é simples. E aqui entra um ponto importante: fazer isso em silêncio. Não.
Não se trata de vingança silenciosa ou de querer parecer superior. Trata-se simplesmente de tomar a decisão consciente de não alimentar mais um relacionamento que te desgasta. Pense nisso. Você não precisa criar um drama para se livrar do que não te faz bem. Não é necessário anunciar ao mundo que está desintoxicando pessoas da sua vida. Basta soltar gradualmente, como quando você deixa de regar uma planta que já não floresce mais. Faz isso com calma, entendendo que ela não faz mais parte do seu jardim. E está tudo bem. A planta segue o caminho dela e você, o seu. Já passou por isso? Às vezes, mesmo pessoas próximas deixam você exausto após interações. Não é que sejam pessoas ruins, mas as energias simplesmente não combinam. A chave está em reconhecer esses sinais. Ouça o que seu corpo e mente dizem. Se toda interação com determinada pessoa parece uma maratona emocional, pode ser que você esteja em um relacionamento tóxico, por mais difícil que seja admitir. A estratégia aqui é o silêncio. Aos poucos, você reduz as interações, para de buscar contato e se afasta naturalmente. Não são necessárias grandes discussões ou brigas. Você simplesmente deixa de estar disponível. E isso é libertador. Não porque você está se isolando, mas porque está priorizando o seu bem-estar. E amor próprio nem sempre é dizer não em voz alta. Às vezes, é dizer basta em silêncio. E como identificar essas relações? É simples. Se toda vez que recebe uma mensagem dessa pessoa sente um nó no estômago, se sair com ela te cansa mais do que uma semana inteira de trabalho, ou se percebe que sempre é você quem dá e nunca recebe, já tem a resposta. Quando isso ficar claro, inicie o processo de eliminação. Sem dramas, sem explicações desnecessárias. Apenas siga em frente. Não se trata de ser cruel, mas de se respeitar o suficiente para não permitir que essas pessoas continuem sugando sua energia. Energia que você poderia usar com pessoas e atividades que realmente te completam. No final, a chave é ser honesto consigo mesmo. Priorize seu bem-estar acima da culpa ou do medo de magoar os outros. Lembre-se, algumas pessoas são como o vento. Você as sente, mas não pode segurá-las. E está tudo bem deixá-las ir. 3. O desejo de controlar tudo. Você já sentiu a necessidade de controlar cada pequeno detalhe da sua vida? A ideia de que, se você não tiver controle absoluto sobre tudo ao seu redor, o mundo vai desmoronar? Sei como é. Nós organizamos tudo, até o milímetro, achando que se evitarmos até o menor erro, a vida será uma máquina perfeita. Mas essa ideia é absurda, não é? Estamos presos em um jogo mental, acreditando que podemos dominar tudo o que nos acontece. Esse desejo obsessivo de controle é como uma miragem. Quanto mais tentamos nos agarrar a ele, mais percebemos que estamos perdendo o equilíbrio. O pior é que, ao não conseguirmos controlar o incontrolável, nos frustramos. Nos sentimos como se o universo estivesse sendo injusto conosco. A filosofia estoica nos ensina uma verdade simples. A chave não está em controlar o que não podemos, mas em abandonar o que não depende de nós. Tentamos controlar o tempo, as opiniões dos outros, as reações, os resultados. O problema é que nada disso está sob nosso controle. É como tentar parar a maré com as mãos. Imagine que você carrega uma mochila. Cada vez que tenta controlar algo fora do seu alcance, você coloca uma pedra dentro dela. No início, pode não incomodar, mas com o tempo, a mochila vai ficando mais pesada até que ela começa a te esmagar. Se você se livrar dessas pedras, vai abrir espaço para o que realmente importa. Suas emoções, suas ações, o que você pode gerenciar. Por muito tempo, eu também fui obcecado em antecipar tudo o que poderia dar errado. Uma reunião de trabalho, por exemplo, me fazia pensar nas possíveis perguntas difíceis. Organizar um passeio com amigos me deixava ansioso, imaginando se o lugar seria certo. O pior é que muitas das coisas que me preocupavam nunca aconteceram. Eu percebi que esse esforço para controlar tudo só me dava mais ansiedade, não mais controle.
Então, aos poucos, comecei a confiar mais no processo, a aceitar que algumas coisas simplesmente não estão ao meu alcance. E o que aconteceu? As coisas continuaram acontecendo, às vezes bem, outras nem tanto, mas eu me sentia mais leve, porque parei de carregar o peso do que não dependia de mim. Aprender a confiar na vida não significa ser passivo ou irresponsável, mas ter maturidade para reconhecer que há coisas que não podemos controlar. E mais importante, isso é libertador. Como diz Marco Aurélio, o verdadeiro controle reside na capacidade de abandonar as 5 expectativas incontroláveis. Libere-se do desejo de controlar tudo e abra espaço para o imprevisto, para a surpresa, para o que não está sob seu controle. Não se trata de ficar esperando que a vida passe por você, mas de aceitar que há uma parte do caminho que não depende de você. E tudo bem. Isso, na verdade, é o maior controle que você pode ter. Por fim, aprenda a aproveitar o silêncio das pausas, dos momentos em que uma resposta não é necessária. Às vezes, o melhor argumento é simplesmente deixar que os outros tenham a última palavra, porque, no final das contas, vencer uma discussão não é o mesmo que ter paz. Então vale a pena estar sempre certo às custas da sua paz de espírito? Acho que não. Na próxima vez que estiver em uma conversa e sentir aquela urgência de corrigir ou impor sua opinião, respire fundo, largue a caneta e deixe passar. A paz que você sentirá será muito mais valiosa do que qualquer vitória momentânea. E se isso te consola, lembre-se dos estoicos. Eles sabiam que a verdadeira sabedoria não está em estar certo, mas em saber quando deixar ir. Como disse Sêneca, o verdadeiro conhecimento não está em vencer todas as batalhas, mas em saber quando não lutar. 4. Expectativas irrealistas. Se você pensar bem, tentar atender a expectativas irrealistas é como tentar encher um poço sem fundo com um balde furado. Você nunca termina, está sempre semeando, exausto, e no final só restam uma poça de frustração aos seus pés. O mais curioso é que muitas dessas expectativas nem são nossas. Elas são construídas pelos outros, pela família, pelos amigos, pela sociedade, e aceitamos isso porque, em nossa busca por ser melhores, decidimos que devemos cumpri-las. Quero que faça um exercício rápido. Quantas vezes você se sentiu decepcionado por não ter cumprido algo que, no fundo, nem queria fazer? E o fato é que estabelecemos metas tão altas que, se falharmos, nos sentimos inúteis. Se eu não for o melhor no meu trabalho, o melhor parceiro, o amigo perfeito, o filho exemplar, o que resta de mim no final? Essas expectativas acabam sobrepondo nossas próprias ações. É como correr com uma mochila cheia de pedras. Você avança mais devagar, se cansa mais rápido e, mesmo chegando ao destino, sente que arrastou os pés. Qual é o objetivo disso? É aí que entra a filosofia estoica, que sempre teve uma perspectiva brilhante sobre isso. De acordo com os estoicos, você não pode controlar o que os outros pensam de você, nem pode garantir que o universo vai trabalhar a seu favor. O que você pode controlar é como reage a tudo isso. A chave, então, é reduzir a carga, diminuir as expectativas que te sufocam. Se você espera menos de si mesmo e dos outros, não é que você se conforme, é que você se liberta. Não está mais preso à pressão constante de cumprir o impossível. Você está simplesmente existindo e seguindo em frente. A magia, claro, não acontece da noite para o dia. Não estou dizendo que você deve jogar todas as suas expectativas pela janela de uma vez. Isso é como limpar um armário cheio de roupas velhas. Primeiro, veja o que não te serve mais, o que você nunca gostou, e vá se desfazendo de uma peça de cada vez. Às vezes é difícil deixar uma camisa para trás, achando que você pode usá-la um dia, mas no fundo, sabe que não vai. Com as expectativas, é a mesma coisa. Talvez comece eliminando aquelas que não pertencem a você, depois revise as suas próprias e pergunte-se: elas são realistas? Você não precisa ficar com tudo.
Algo que pode fazer para diminuir as expectativas sem drama é mudar a forma como se fala consigo mesmo. Em vez de dizer, devo fazer tudo certo, tente, farei o melhor que posso com o que tenho agora. Parece simples, mas é libertador. Você deixa espaço para o erro, que é humano, e para a possibilidade de melhorar, sem a pressão constante. E um truque infalível é não contar a todos os seus planos. Quanto menos barulho você fizer, menos expectativas os outros terão sobre o que você deve alcançar. No final, essas expectativas externas são apenas isso: ruído. Elimine silenciosamente o que não te acrescenta e verá como as coisas começam a fluir de maneira muito mais natural. Deixar ir não é um sinal de fraqueza. É um ato de sabedoria. Em vez de focar no que você deve fazer, concentre-se no que você quer e no que pode controlar. Menos expectativas, mais liberdade. Guarde isso com você. Quanto menos você espera, mais leve você se torna. 5. A necessidade de estar sempre certo. A razão é simples. Você percebe que tem uma mania quase obsessiva de sempre precisar ter a resposta certa, de ser o cara inteligente que sabe tudo. Cada conversa se transforma em um campo de batalha, onde a vitória é provar que você está certo, uma luta silenciosa, mas implacável. O pior de tudo é que essa guerra não é contra os outros, mas contra você mesmo. Toda vez que você insiste em ter a última palavra, é como se precisasse se convencer de que seu valor depende disso. Não se engane. Pessoalmente, já estou exausto. Fomos ensinados a pensar que devemos sempre ter a resposta certa, como se errar fosse uma fraqueza. A sociedade, as redes sociais, até as reuniões familiares nos levam a acreditar que errar é sinônimo de fracasso. Mas vou te contar um segredo. Às vezes, estar certo é a coisa menos importante da vida. A filosofia estoica nos ensina exatamente isso. A arte de aceitar o que não podemos controlar. E uma coisa que você não pode controlar é a percepção que os outros têm de você. Essa corrida interminável para provar que você sabe tudo, isso não vai te levar a lugar nenhum. Vai te deixar mais ansioso, mais frustrado e, no final, mais cansado. O que você deve fazer é eliminar, em silêncio, a necessidade de ser sempre o mais inteligente da sala. Pergunte a si mesmo, o que ganho por estar sempre certo? Uma medalha invisível? Acho que não. Na verdade, é como carregar uma mala cheia de pedras desnecessárias. A cada discussão, a cada opinião imposta, você coloca mais uma pedra. Chega uma hora em que o peso se torna insuportável e você não entende por que se sente tão exausto. A resposta é simples: você está se desgastando por algo que não tem valor real. Na próxima vez que sentir a necessidade de provar que está certo, tente ficar em silêncio, não por resignação, mas por libertação. É como quando você deixa cair uma caneta que estava segurando há horas. A princípio, você nem percebe que a tinha em suas mãos, mas, quando a solta, sente um alívio inesperado. A paz que você sente, sem saber que precisava disso, é a mesma quando você deixa de lado a necessidade de estar certo. A primeira coisa que você precisa fazer é aceitar que nem sempre precisa ser quem sabe mais. Não há problema em errar, ou até em não ter uma opinião formada sobre todos os assuntos. Você não está em uma competição de sabedoria. O segundo passo é aprender a ouvir, não para refutar, mas para compreender. Há uma grande diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é uma simples função biológica, mas escutar é uma arte que poucos dominam. E acredite, quando você realmente escuta, sente que não há mais aquela ansiedade de corrigir ou impor seu ponto de vista. 6. Ruído digital. Você já percebeu como de repente está cercado por um ruído digital constante? Não estou falando apenas do barulho dos carros passando na rua ou do vizinho perfurando a parede, mas daquele outro barulho, aquele que vem do seu bolso, das suas mãos, dos seus olhos. Redes sociais, notificações infinitas, mensagens que não param de chegar. Parece que tudo foi planejado para distraí-lo, mantendo você em um estado de alerta constante.
E aí você pensa que tem o controle, mas na verdade o caos digital é o que te controla. Vivemos numa época em que o silêncio se tornou um luxo, mas esse luxo não é tão inatingível quanto você imagina. A primeira coisa que você precisa fazer é entender o que está realmente roubando sua atenção, porque acredite, há coisas que você deveria eliminar silenciosamente da sua vida. E sim, é possível fazer isso. Embora não seja tão óbvio. Vou ser honesto, o caos digital não vai desaparecer só porque você fechou um aplicativo. É como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. O que você precisa é ser radical, como os estoicos, que sempre deixaram claro que a paz interna é a única coisa que realmente importa. E você não vai encontrar essa paz se continuar se deixando levar pelas ondas de notificações. Então, o que você deve eliminar silenciosamente da sua vida? Vamos ao que interessa: as redes sociais. Sei, parece clichê, mas acredite em mim, quanto mais contas você mantém, mais barulho você cria. Não estou dizendo para você se desconectar completamente, mas você realmente precisa avaliar o que importa e o que não importa. O primo do amigo da amiga da sua irmã, tudo isso cria um barulho que você não precisa. Faça uma limpeza digital de vez em quando. Assim como você organiza o armário e tira o que não serve mais, faça o mesmo com o seu mundo digital. E as notificações? Aqui as coisas ficam ainda mais interessantes. Por que você permite que seu telefone te interrompa a cada 2 minutos? Cada vibração ou som de uma mensagem faz com que seu cérebro pule de atenção, roubando não apenas seu tempo, mas também sua energia mental. Desligue todas as notificações que não são essenciais. No começo, você vai sentir uma ansiedade, como se estivesse perdendo algo, mas depois vai perceber a verdadeira liberdade que vem ao ter o controle sobre quando e como verificar seu telefone. Você vai me agradecer. E quanto ao FOMO, o medo de perder algo, esse vilão moderno que nos faz viver com a sensação de que, se não estivermos conectados, perderemos algo importante? Deixe-me te dar uma verdade incômoda. O que realmente importa não está na tela do seu celular, está no que está ao seu redor, nos momentos que passam despercebidos enquanto você está focado no último meme viral. Elimine esse medo e deixe de lado a necessidade de estar em tudo, porque quanto mais você tenta cobrir, mais você perde o que realmente vale a pena. Quando você se livra desse barulho desnecessário, algo mágico acontece. Você começa a ouvir o que realmente importa. O silêncio digital é o primeiro passo para se reconectar consigo mesmo e com suas verdadeiras prioridades. E é aqui que entra a filosofia estoica. Você não pode controlar o que acontece lá fora, mas pode controlar como reage a isso. Acredite, quando você elimina o ruído digital, todo o resto fica mais claro. Meu conselho: escolha o silêncio, não como ausência de barulho, mas como a presença consciente do que você realmente quer em sua vida. Como disse Gandhi, a paz não vem quando há barulho. Ela vem quando você decide ouvir a si mesmo. Pensamentos negativos. Já percebeu como os pensamentos negativos entram silenciosamente na sua mente, como alguém que aparece sem avisar e depois não vai embora? De repente, sem perceber, eles começam a dominar tudo o que você faz. Eles são como aqueles vizinhos indesejados que se instalam na sua casa sem pedir permissão. E o pior, você muitas vezes acaba lhes dando as chaves, não porque queira, mas porque eles te convenceram de que sua presença é inevitável, que faz parte da sua vida diária. Mas e se eu te dissesse que você pode mudar a fechadura? Esses pensamentos negativos são apenas padrões destrutivos que acabam moldando suas ações da pior maneira. E se você já se pegou pensando algo como: por que tudo dá errado para mim? Ou eu nunca vou conseguir? Sabe como isso pode ser repetido até que você acabe acreditando nesses pensamentos. E quando você acredita, age com base nisso. É como plantar uma árvore envenenada.
e depois se perguntar por que seus frutos não são comestíveis. A grande verdade é que esses pensamentos negativos não são necessariamente realidade. Eles parecem reais, tão reais quanto o chão onde você pisa, mas na maioria das vezes não são. Aqui entra a filosofia estoica com sua simplicidade brutal. Você não pode controlar o que acontece com você, mas pode controlar como reage a isso. Pode parecer simples, mas muitas vezes nos esquecemos disso e deixamos esses padrões mentais ditarem nossas emoções e ações. A verdadeira liberdade é assumir o controle das suas respostas. E sim, isso exige prática, pois não muda de um dia para o outro. A primeira chave para lidar com esses pensamentos negativos é o silêncio. Sim, silêncio. Não é necessário fazer um grande esforço ou show para removê-los da sua vida. Comece apenas a reconhecer quando um pensamento negativo surgir, identificá-lo e seguir em frente sem alimentá-lo. Quanto mais atenção você der a ele, mais poder você estará dando a esse pensamento. É como tentar pegar uma mosca que voa pela sala. Quanto mais você tenta pegá-la, mais você a espanta. Por que não ignorá-la até que ela se canse de voar? Outra técnica poderosa é questionar esses pensamentos. Toda vez que um pensamento destrutivo surgir, pergunte a si mesmo: isso é realmente verdade? Tudo está dando errado para mim? Ou é apenas uma percepção exagerada? Muitas vezes você perceberá que são ideias inflacionadas, sem base na realidade. E se tiverem algo de verdade, você pode começar a pensar em soluções, em vez de se afundar no problema. O desapego. Não estou falando para você se tornar um monge no topo de uma montanha, mas para começar a se distanciar emocionalmente do que você pensa. Seus pensamentos não são você. Apenas porque algo passa pela sua cabeça não significa que precisa ficar lá. É um processo que exige prática, mas aos poucos você aprenderá a ver esses pensamentos como são: nuvens passageiras em um céu firme e imutável. Os pensamentos negativos são como pequenas coisas que você pode eliminar com silêncio, mudança de foco, paciência e questionamento interno. Porque no final das contas, o que você pensa molda o que você faz, e o que você faz define quem você é. Como disse Brian Tracy, pensamentos não são fatos, mas se você acreditar neles, eles se tornam a sua realidade. 8. Transtorno físico e mental. Você já acordou e sentiu que o mundo estava um pouco mais pesado do que o normal? Olha ao seu redor e percebe que não é apenas um sentimento. Seu espaço está carregado de coisas: objetos, papéis empilhados, roupas jogadas na cadeira. De alguma forma, sua mente também parece uma gaveta bagunçada. Não sei se você já passou por isso, mas quando o ambiente está bagunçado, sinto que minha mente segue o mesmo caminho. Os transtornos físicos e mentais, embora muitas vezes pareçam separados, estão mais conectados do que gostaríamos de admitir. A desordem em nosso espaço afeta diretamente nossa clareza mental. Os estoicos, por exemplo, falavam sobre a importância de focar no que é essencial e eliminar o supérfluo. E se pensarmos bem, desordem é exatamente o oposto disso. Ela é tudo o que é desnecessário e nos distrai, nos tira do foco. O acúmulo de coisas ocupa espaço físico, mas também consome energia. Cada objeto extraviado, cada papel que você deveria ter jogado fora meses atrás, tudo isso não é apenas material acumulado. É ruído, um ruído que preenche a mente com pequenas tarefas pendentes e preocupações que você nem sabia que tinha. Você já teve aquela sensação de querer fazer algo, mas não saber nem por onde começar? Isso é o truque. Não tente organizar tudo de uma vez, mas comece a eliminar silenciosamente o que não serve mais. O primeiro passo é simples. Observe, olhe ao seu redor e pergunte a si mesmo: preciso de tudo isso? Se você não usou algo por um bom tempo, provavelmente não vai usar mais. O processo de eliminar o desnecessário não se aplica apenas aos objetos materiais, mas também
aos transtornos mentais. Muitas vezes, acumulamos pensamentos, preocupações e sentimentos como quem guarda objetos quebrados, achando que um dia poderão ser úteis. A realidade é que manter tudo isso só nos pesa. Então, no que fazer? Elimine silenciosamente, aos poucos. Você não precisa fazer barulho, não precisa gritar para o mundo. Apenas deixe ir. Deixe ir aquilo que você não gosta, que não serve, que não contribui. Isso se aplica tanto ao físico quanto ao mental. O silêncio é um ato de rebelião em um mundo cheio de barulho. Se houver pessoas em sua vida que te causam desconforto, se houver projetos que não te motivam mais, se houver pensamentos que só te esgotam, se livre deles sem dramas, sem explicações, sem pensar mais do que o necessário. Apenas deixe-os ir. O exterior reflete muitas vezes o interior. Então, se você começar a colocar clareza no seu ambiente, verá que aos poucos essa clareza também vem à sua mente. Não é magia, é um processo. Como quando você decide limpar uma gaveta e de repente se sente mais leve. Porque no final das contas, tudo está em seu lugar. É uma preocupação a menos. Cada objeto que você deixa cair é um passo a mais em direção a uma vida mais leve e clara. Os estoicos não se complicavam com o desnecessário. Sabiam que a chave estava entre o que é importante, o que realmente merece sua atenção e o que não merece. Eles deixavam as coisas acontecerem assim, sem peso, e é assim que deveria ser para nós também. Em um mundo cheio de desordem, tanto física quanto mental, é como andar em um labirinto sem saída, mas quando você começa a se livrar do que não precisa, você descobre que a saída sempre esteve ali. Só não era visível devido a todo o excesso. Se você quer tranquilidade, comece por organizar o que o rodeia. Faça isso sem pressa, sem ruído. Elimine silenciosamente, mas constantemente. Sua mente agradecerá, como disse Nelson Mandela, quando o barulho silencia, o essencial é ouvido melhor. 9. Comparações desnecessárias. Às vezes me pergunto por que temos essa mania de nos comparar com os outros. Vamos lá, não me dê desculpas. Todos nós fazemos isso. Mas, sinceramente, você acha que isso realmente adianta? É como se você estivesse competindo em uma corrida onde os outros nem ligam, onde nem sabem que estão correndo. O pior é que enquanto você está na sua cabeça, medindo cada passo, cada retrocesso, cada pequeno avanço, você não está olhando para o seu próprio caminho, mas para o dos outros. Comparar-se é como tentar ganhar um concurso de canto, mas usando a voz de outra pessoa. Não faz sentido. Você tem sua própria melodia, seu próprio ritmo, mas insiste em seguir a partitura de outra pessoa. O problema é que esse hábito aparentemente inofensivo vai minando gradativamente sua autoestima. Um dia você acorda e sente que não é bom o suficiente, não é rápido o suficiente. Não chega a lugar nenhum. Tudo porque está muito ocupado olhando para os lados, em vez de olhar para frente. A realidade é que a vida não é uma corrida de velocidade. É mais como um passeio de barco. Você decide o percurso, as paradas e o ritmo. Mas, se você estiver muito focado nos veleiros que passam por você, a única coisa que vai conseguir é desviar o próprio leme. O curioso é que enquanto você olha para o barco de outra pessoa, essa pessoa provavelmente está fazendo o mesmo com o seu. A comparação é absurda assim. Todo mundo olha para os outros, mas ninguém realmente aproveita sua própria jornada. Aqui vai uma ideia. Pare de se comparar silenciosamente. Faça isso como uma daquelas coisas que você elimina da sua vida sem fazer barulho. Como quando você joga fora uma camiseta velha que não usa mais. Ninguém precisa saber que você está fazendo isso, mas com certeza vai sentir a mudança. Comparar-se com os outros não é só inútil, é uma forma de traição a si mesmo. É como dizer ao seu eu interior que não é suficiente e que precisa ser outra pessoa para valer alguma coisa. Mas, se você parar para pensar sobre isso, essa filosofia não faz sentido.
Os estoicos já disseram: a única comparação válida é consigo mesmo, com quem você era ontem. Então, o que fazer quando aquela vozinha dentro de você começa a comparar? A solução não é manter essa voz quieta, porque a única coisa que vai conseguir é deixá-la gritar mais alto. Em vez disso, ouça o que ela diz, mas questione sua lógica. O que faz você se comparar com essa pessoa em particular? O que faz você se sentir inferior? Aí vem o importante. Lembre-se de tudo o que você conquistou por conta própria. Reserve um momento para refletir sobre suas conquistas, por menores que sejam. Você ficaria surpreso com o quanto é fácil esquecer tudo o que alcançou quando está constantemente olhando para os outros. Outra estratégia eficaz é praticar a gratidão. Eu sei, parece um conselho barato, mas eu te garanto que tem poder. Seja grato pelo que você tem, pelo que conquistou, pelo que você é. Quando você se concentra no que você tem, ao invés de no que falta ou no que os outros têm, algo muda. O peso da comparação começa a desaparecer e você percebe que o único caminho que realmente importa é o seu. No final das contas, a vida é muito curta para perder tempo competindo em uma corrida imaginária com os outros. Comparar-se só te distrai do que realmente importa. Viva sua vida no seu próprio ritmo, com suas próprias regras, e acredite em mim. Quando você começa a fazer isso, percebe o quão libertador é. Vou deixar uma reflexão que me ajudou muito nos meus momentos mais difíceis. Quando você para de se olhar através dos olhos dos outros, você descobre quem você realmente é. Se você chegou até aqui, escreva em silêncio nos comentários. Você terá a resposta. Estou animado para ouvir suas experiências de sucesso. Convido você a se inscrever, ativar as notificações e comentar para que o YouTube reconheça que esses vídeos são úteis para pessoas como você. Isso nos motiva a continuar criando conteúdo como esse. Sugiro que você reveja os 2 últimos vídeos que recomendamos. Agradeço sinceramente seu tempo e apoio. Até o nosso próximo vídeo.